Boa noite, a paz de Jesus, a mão de Maria, a força do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre seja louvado. Meu nome é Ana Cristina, sou do grupo de oração Jesus Chama Viva, na Diocese de Duque de Caxias, na Vila São Luís. E hoje, assim, com carinho, Senhor, assim, eis-me aqui, né, para partilhar com vocês uma passagem muito conhecida e acolher de Deus, assim, aquilo que Ele quer colocar, quer, né, nos dizer, né, que possamos acolher com o nosso coração. Então eu convido você a estarmos juntos nesse momento. Dando início pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, na unidade com teu Santo Espírito, nós te louvamos, te bendizemos, rendemos a ti toda a honra e toda a glória, toda a graça, toda a gratidão, Senhor, reconhecendo a tua santidade e toda a nossa pequenez. Nos colocamos em tuas mãos, Senhor. Te pedimos, vem com teu Santo Espírito sobre nós, vem nos encher de ti, que os nossos corações estejam, Senhor Deus, abertos e sedentos do teu querer, sedentos da tua palavra, sedentos do teu amor, sedentos, Senhor Deus, do teu querer nas nossas vidas. Colocamos e consagramos a ti as nossas preocupações, nosso cansaço, todo o barulho externo, todo o barulho interno, que possamos agora e sempre estar inteiramente em ti, buscando em ti a nossa força, buscando em ti o nosso porto seguro, buscando em ti a tua vontade. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, na unidade com o teu Santo Espírito, por intercessão de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, santos anjos da guarda e toda a milícia celeste, pela intercessão de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos lá na leitura. Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Marcos 10, do 46 ao 52. Vamos lá? Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. E foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez e sempre, né? Deus está sempre, sempre, sempre nos chamando a atenção para experimentar o seu amor, para que a gente entenda o quanto Deus nos ama e o quanto é necessário que nós tomemos posse, assumamos esse amor na nossa vida e façamos a nossa opção da vida em Deus, da vida em Jesus. Possamos assumir o senhorio de Jesus, a salvação que Jesus é para cada um de nós. Assim, logo no versículo 1, né? Jesus está chegando na cidade, ele chega à cidade e já está saindo, né? A cidade, quando a multidão, os discípulos estavam com ele e
sentado à beira do caminho estava o cego Bartimeu. Para o cristão não há coincidência, gente. É tudo na vida da gente, é a providência divina agindo nas nossas vidas. Jesus sabia, Jesus a todo momento, Deus a todo momento, Ele faz de tudo para estar nos chamando a atenção, se oferecendo, né? Jesus sempre está próximo. Seja o que for, Jesus sempre está próximo de mim, está próximo de ti, sempre. Jesus sempre está próximo, sempre em nosso caminho, sempre se oferecendo, sempre nos chamando, nos atraindo, sempre se fazendo caminho para nós, sempre se colocando a nos chamar a atenção, sempre se fazendo caminho. No versículo 47 e 48, diz que o cego foi até Jesus, né? Ele não se deixou, ele não ficou, olha, ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a chamar a atenção de Jesus, a gritar por Jesus, né? Ele não se importou, naquele momento, ele não se importou com todos os obstáculos que ele tinha. Ele tinha os obstáculos externos e também tinha os obstáculos dele, próprios dele. Mas ele não se importou. Gente, a certeza que ele tinha daquele homem, quem era Jesus? Ele ouviu e ele só de ouvir, ele tinha certeza no coração que aquele homem era aquilo que ele precisava. Era ele mudaria a sua vida. Ele tinha necessidade de estar com Jesus. E essa necessidade, a certeza desta presença da vida de Jesus na vida dele, foi o que fez ele, o que o moveu a que ele gritasse ainda mais alto. Os obstáculos externos eram o povo mesmo que ao redor dele mandou que ele se calasse, que ele ficasse quieto, né? E os internos era aquilo que ele trazia na vida dele, gente. Ele era uma pessoa cega. Naquele momento, naquela época, as pessoas que nasciam com determinada deficiência, para os outros, para os que estavam ao redor, aquilo era considerado como um castigo, uma punição pelos pecados dele, pelos pecados dos pais. Ele era tido como um à margem, um sem direitos, um coitado realmente, né? Até o nome Bartimeu, Bar quer dizer filho, Timeu, minhas impurezas. Então Bartimeu é como se fosse filho das minhas impurezas. E como a gente já ouviu umas pregações atrás, naquela época o nome da pessoa tinha muito a ver com a característica, com o ser da pessoa, né? Então ele era tido como filho das impurezas. Mas ali estava aquele que podia tirá-lo de todas as impurezas, podiam libertá-lo de todas as misérias, podia tirar tudo dele. Então ele se reconhece necessitado de Jesus. Mais do que isso, ele se reconhece necessitado da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Por isso ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a nossa entrega, gente, a nossa sinceridade, o nosso clamor, a nossa entrega, a nossa sinceridade move o coração de Deus para nós. Não tem como, né? E foi isso exatamente que o cego Bartimeu colocou para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ali no versículo 49, diz que Jesus parou e mandou que o chamassem. Jesus parou e mandou que o chamasse. Naquela hora, Jesus, as pessoas, os discípulos, né, quem foi chamar, chega para o cego Bartimeu, não chama simplesmente, mas antes eles dizem ao cego: coragem, levanta-te, ele te chama. Coragem, levanta-te, ele te chama. Gravem isso, gente. Lá no finalzinho a gente vai estar falando sobre isso novamente. Coragem, levanta-te, ele te chama. Jesus conta comigo, Jesus conta com você, Jesus quer contar com cada um de nós para estarmos chamando aqueles que estão ao nosso redor para ir até Jesus. Não basta que eu, que você, que a gente vá. Nós precisamos ir sim. E assim como o cego Bartimeu, precisamos buscá-lo verdadeiramente, reconhecendo que ali está toda a nossa esperança, depositando em Jesus a cada dia a nossa esperança. Haja o que houver, nossa esperança está em Jesus, em Deus, verdadeiro Deus.
E ali ele chama, aqueles discípulos chamam ao Bartimeu, ao cego Bartimeu, encorajando ele a ir até Jesus. Coragem, levanta-te. Ele te chama. A nossa esperança, a tua esperança te chama. Hoje, nesse mundo todo doido que nós estamos vivendo dessa pandemia, gente, nós estamos cada dia, eu tenho falado muito isso, nós estamos cada dia vendo que muitas vezes a gente coloca a nossa esperança em coisas que não tem nada a ver, que aos olhos humanos é muito seguro e não é. Né? A nossa segurança está colocada em meio a toda essa pandemia. Quanto nós colocamos a nossa segurança nessa vacina e a vacina ainda não veio, a vacina ainda... Olha a fragilidade humana, né? Nós colocamos a nossa esperança em tantas outras coisas, em seguranças, em casas, em carros, em seja lá o que for, N coisas. E a nossa segurança, a nossa esperança, ela deve estar somente nele, no Senhor das nossas vidas. Jesus, o Senhor das nossas vidas. E hoje nessa passagem Deus vem nos colocar, nos chamar a atenção para isso. Aonde eu estou colocando a minha esperança? Aonde está firmado a minha esperança? A esperança do cego Bartimeu, a gente vê claramente que a esperança dele estava toda em Jesus. Por isso nada o segura, nada o detém. Ele vai até Jesus. Lá no versículo 50, o cego diz que o cego jogou a capa, jogou o manto, né, fora. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. É interessante isso também. Jogou o manto fora, ou algumas traduções, jogou a capa fora. E eu estava lendo que a capa, naquela época, assim, a capa, ela é como se fosse um identificador, o manto, a capa daquelas pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, que viviam na mendigância, que viviam à margem, que viviam nas ruas, né? Sejam cegos, sejam um aleijado, como eles falam mesmo, seja o que fosse. Eles usavam aquela capa como se fosse uma identificação, né? Da incapacidade, do colocar-se à margem, da sua paralisia, da sua dependência, das suas rejeições. E algo muito interessante, gente, Deus também nos chama a atenção para isso. Muitas vezes nós vamos a Jesus, mas nós esperamos que Jesus faça algo para que a gente realmente se decida a mudar de vida. E o cego Bartimeu, ele entendeu tanto o chamado, ele tinha tanta certeza, a esperança de Bartimeu estava de tão forma alicerçada em Jesus, que ele, ao ouvir que o Cristo, Jesus, o chamava, ele na mesma hora, ele joga o manto fora, ele joga a capa e vai a Jesus. Como se jogando aquele manto, ele jogasse tudo para trás, tudo que ele trazia, ele queria colocar para trás, tudo jogado fora, porque ele agora precisava ir a Jesus, aquele que tinha a vida eterna para ele, aquele que tinha salvação, aquele que tinha a alegria, a paz, aquele que tinha a vida verdadeiramente, vida em abundância. Então ele joga tudo para trás, ele se decide, ele entende o chamado verdadeiro de Jesus e ele assume esse chamado na sua vida. Por isso que ele joga fora o manto, a capa fora, ele aceita a mudança de vida proposta por Jesus, sem mesmo que ele tenha conversado ainda com Jesus. Mas ele aceita, ele assume a mudança de vida, ele se decide, ele deixa tudo para trás. E hoje, assim como Bartimeu, nós somos convidados a, da mesma forma, gente, deixar tudo aquilo que está nos prendendo ainda, que nos está nos mantendo na paralisia espiritual, na cegueira espiritual, na dureza de coração. Hoje Jesus vem nos convidar a olharmos para nós mesmos e vermos aquilo que tem nos prendido. Quais são as nossas capas, quais são os mantos que estão sobre nós, quais são as amarras que nos têm prendido ainda, o que precisamos verdadeiramente deixar aos pés da cruz de Jesus, para que a gente possa segui-lo, para que a gente possa assumir o seu chamado, a sua missão nas nossas vidas. Qual é a minha capa? Qual a sua capa? A capa do egoísmo, do comodismo, da fraqueza, da fofoca, do julgamento, da mentira, da mágoa, do ressentimento, do não perdão, da vingança, da ganância.
Qual é a minha capa? Qual é a sua capa? Hoje, seja qual for, nós somos convidados a, como o cego Bartimeu, jogar aos pés da cruz de Jesus e irmos a Jesus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí no versículo 51 vem o diálogo entre Jesus e Bartimeu. Jesus pergunta: o que queres que te faça? Até as pessoas, né, brincam muito: poxa, Jesus não sabia, o cego queria ver, queria o quê? Mas, gente, Jesus, em tudo Deus tem um sentido muito amplo. Quando ele pergunta e quando o cego responde: quero ver, ele pede não a cura física somente, mas ele pede a cura da alma. Ele pede a cura espiritual, a cura verdadeira. E interessante, na minha Bíblia, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde a Jesus: Rabone. Ou, em algumas traduções, mestre. Mas a palavra Rabone, ela quer dizer mestre. Mestre, meu grande mestre. Mestre no sentido amplo. Mestre absoluto, total, pleno, né? Ele se aceita de Jesus, ser pertença de Deus. Rabone, eu aceito, de fato. Ele aceita de fato o que Jesus oferece a ele. Rabone, que eu veja. Ali Jesus percebe verdadeiramente. Bartimeu queria a cura da alma, queria a cura verdadeira, a cura do 100%. E muito interessante, né, que eu veja visão física, visão da alma, visão espiritual. E no versículo 52 acontece a cura e o engajamento, a cura e o assumir a missão. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Ele não diz: vai, tua fé te curou. Ele diz: vai, tua fé te salvou. Bartimeu recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Foi seguindo Jesus pelo caminho. Foi seguindo Jesus pelo caminho. Foi testemunhando. Bartimeu assumiu a missão. Bartimeu assumiu a missão de testemunhar uma vida nova em Cristo Jesus. Assim como eu iniciei essa partilha dizendo, né, que por amor, Jesus sempre está próximo, Jesus sempre se faz presente, sempre se oferece, sempre se fazendo caminho a nós. Né? Lá no versículo é mais uma vez, gente, mais uma vez. E assim, lá no versículo onde ele escuta Bartimeu e manda que aqueles discípulos vão até Bartimeu chamá-lo, Jesus poderia ele mesmo ter chamado. Jesus é Deus, Senhor e dono de todas as coisas. Ele podia ter chamado, mas ele usa os discípulos. E os discípulos que também entendem o chamado de Jesus, não chegam simplesmente e chamam Bartimeu, ele está te chamando. Não. Antes eles falam para ele: coragem, levanta-te. Ele te chama. Eles incentivam, eles testemunham, eles passam uma força, eles dão um incentivo. Eles levam, eles sabem que eles precisam levar, que aquele homem precisa ir até Jesus. Então Jesus, ele conta, da mesma forma que ele contou com aqueles discípulos, ele passa a contar com um Bartimeu, e conta comigo e conta com você, gente. Ele conta conosco, ele quer contar conosco para se fazer próximo dos nossos, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão ao nosso caminho. Daqueles que, por onde quer que Jesus mande nos leve, né? Ele quer contar com cada um de nós. Nessa passagem eu entendo assim: Jesus me cobra, me faz pensar, olhar para dentro de mim e ver aonde está a minha esperança. Eu tenho colocado a minha esperança verdadeiramente em Deus? E também, em todo esse momento, gente, de tanta dificuldade, de pandemia, de tristeza, de ansiedade, você está vendo muita gente ficando doente, muita gente sem esperança, muita gente desanimada, muita gente está ficando na beira do caminho, né? Jogado, e Deus assim, Ele quer nos chamar a atenção para isso. Por isso Ele fala: tem ânimo, não tem mais, eis o vosso Deus. A nossa esperança precisa estar aí, gente, firmada aí.
E assim como ele usou aqueles discípulos, ele quer nos usar. E a prova disso, eu sempre tento colocar isso nas pregações, que o núcleo, o que junto com o coordenador dirige, né, o grupo de oração, ele se reúne todas as semanas e recebe, busca em Deus, pede a Deus para que dê orientação daquilo que o povo precisa escutar, aquilo que nós precisamos escutar. E aí ele vai dando, ele dá a passagem, ele dá outra, ele dá música, ele dá visualização, ele dá profecias, ele vai confirmando e tudo vai se encaixando, porque o Espírito, Senhor, o Espírito de Deus, ele em unidade, ele vai formulando, ele vai confirmando tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, tudo aquilo que nós precisamos acolher de Deus. E normalmente eu dou as passagens. E hoje, além da que a gente está partilhando, né, em Marcos 10, ele deu Isaías, você só anota, como eu sempre peço, anota e depois você vai ler, vai meditar. Isaías 35, do 1 ao 7. Isaías 35, do 1 ao 7. Onde ele dá basicamente duas ordens. Primeiro, fortalecei esses braços cansados, firmai os joelhos vacilantes. Deus sabe do nosso cansaço, do meu cansaço, do teu cansaço, das nossas preocupações, dos nossos desânimos. Deus sabe das nossas tristezas, das nossas lutas, mas Ele diz, fortalecei esses braços cansados, firmai os joelhos vacilantes. E logo depois Ele vai dizer, dizei aos aflitos. Aí não é só mente a mim, é aqueles que estão ao meu redor. Dizei aos aflitos, dizei aos perturbados, dizei aos cansados, dizei aos desanimados, dizei aos que estão parados à beira do caminho, aos que estão caídos, aos que estão desestimulados, dizei aos aflitos, coragem, nada de medo, aí está o vosso Deus. É a vingança que chega, é a retribuição de Deus que chega a nós. Aí está o vosso Deus, ele vem para nos salvar. É uma ordem que Deus dá para que a gente, da mesma forma que aqueles discípulos levaram Bartimeu, nós precisamos levar aqueles nossos, os próximos, os que estão ao nosso redor, até Jesus. Com o nosso testemunho, gente, não é, no simples, no nosso dia a dia. Além de Isaías, ele também deu uma passagem em Filemon, me perdoem a pronúncia, é um livro pequenininho, ele só tem um capítulo apenas, ele é o antepenúltimo livro da Bíblia, ele está antes de Hebreus e antes de Apocalipse, lá no finalzinho mesmo. Ele deu Filemon do 4 ao 10, e me chamou a atenção o versículo 6, diz assim, que a tua comunhão na fé seja eficaz, fazendo-te conhecer todo o bem que somos capazes de realizar para o Cristo. Em outras traduções, fazendo-se conhecer todo o bem que se realiza entre nós por causa de Cristo. Mais uma vez, olha o nosso testemunho aqui devendo ser conhecido, devendo ser proclamado, devendo nossas atitudes, nossa vida em Cristo precisando ser testemunhada. E para isso, gente, nós precisamos, num mundo tão difícil em que nós estamos vivendo, nós precisamos proclamar com as nossas palavras, mas muito mais com os nossos gestos, com as nossas atitudes, que nós temos uma esperança. A nossa esperança está em Deus. De onde virá o nosso socorro? O socorro vem de Deus. O socorro verdadeiro vem de Deus, de Deus que fez o céu e a terra. A nossa esperança deve estar alicerçada em Deus, hoje e sempre. E ao preparar esta palavra, esta partilha dessa pregação, eu lembrei de uma música muito antiga, não sei porquê, mas eu lembrei, né? Eu não sei porquê não, eu sei porque sim. Porque assim como eu falei logo no início, a todo momento Deus nos chama, Deus quer estar conosco, nos chama para nos dar uma vida nova, uma vida repleta de paz, uma vida repleta de amor, uma vida repleta de vida em abundância, vida verdadeira. E não importa o que ficou para trás, né? A palavra fala, não importa o teu passado, tens agora ao lado o teu Salvador. É Jesus que no Calvário faz-se solidário com a tua dor, com a minha dor. Chama por Jesus e entrega tua dor mais cega e teu amargor, e provarás toda a doçura
e a paz mais pura do libertador. Não importa o teu passado, tens agora ao lado o teu Salvador. É Jesus que no Calvário faz-se solidário com a tua dor. Chama por Jesus, entrega tua dor mais cega e teu amargor. Provarás toda a doçura e a paz mais pura do libertador. Cristo te ama, Cristo te chama e te convida com Ele ir morar. Ouve bem isto, quem chama é Cristo, traz vida nova pra te transformar. Tu que sofre desse jeito, abre logo o peito à consolação. Joga a tua noite fora e reparte a aurora com o teu irmão. Não importa o teu passado, tens agora ao lado o teu Salvador. É Jesus que no Calvário faz-se solidário com a tua dor. Clama, clama por Jesus, entrega tua dor mais cega e teu amargor. E provarás toda a doçura e a paz mais pura do libertador. Sim, Senhor, eu te louvo e te bendigo, Senhor. E entendo, Senhor, eu entendo o teu chamado de amor. Eu entendo o chamado de amor que tu fazes a mim e a todos nós. Chamado de amor, Senhor, amor que não se acaba, amor sem limite, amor, Senhor, que verdadeiro, puro e verdadeiro. Sim, Senhor, eu aceito, Senhor, eu aceito o teu chamado, eu digo sim ao Senhor, eu digo sim ao teu convite, eu digo sim à tua vida, a vida nova que tu me ofereces, eu digo sim, Senhor, à tua salvação, eu digo sim, Senhor, quem me oferece, Senhor, és tu, Senhor, eu me coloco em tuas mãos e digo sim, mergulha-me em ti, encharca-me, Senhor, inunda-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Vem, Senhor Deus, de encontro. Senhor, eu quero, Senhor, assim como Bartimeu, jogar, Senhor Deus, colocar tudo aos teus pés e ir, Senhor, em ti, ir até a tua presença, ir colocar-me em ti, Senhor, buscar em ti todo aquilo, Senhor Deus, que tu tens a me oferecer. Sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Eu não quero ficar, Senhor Deus, preso, jogado no caminho. Eu não quero ficar preso, Senhor, na murmuração, Senhor, na vitimização. Eu não quero, Senhor, eu não posso. Seja feito segundo a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu quero ser, Senhor Deus, a tua seguidora, o teu seguidor, Senhor. Eu quero ser o teu discípulo, Senhor. Por isso, Senhor, enche-me de ti e guia-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Obrigada por não desistir. Obrigada pelo teu chamado de amor. Obrigada por estar sempre, Senhor, me chamando a estar contigo. Muito obrigada. Bendito, Senhor, glorificado tu sejas, hoje e eternamente, Senhor. Obrigada, Senhor. Bendito tu sejas, glorificado tu sejas, Senhor. Cristo me ama, Cristo me chama e me convida com Ele ir morar. Ouço bem isso e acolho. Quem me chama é Cristo, traz vida nova pra me transformar. Traz vida nova para te transformar, para me transformar, para nos transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre, sempre seja louvado.